segundo vídeo, por incrível que pareça. Eu continuo estudando inglês todos os dias, embora não tanto quanto eu gostaria. Por quê? Por preguiça? Por falta de disciplina? Não. Mas sim porque eu trabalho num emprego bastante cansativo, na escala 6x1, e eu simplesmente não tenho energia, não tenho vontade, força de vontade, talvez não seja um bom termo, não tenho energia para estudar tanto quanto eu gostaria, para sentar horas, durante horas estudando, depois de chegar no trabalho cansado. Não consigo, pelo menos ainda não consigo, por enquanto. Mas tenho estudado um pouco, todos os dias. E tenho aprendido que a mentalidade de tudo ou nada é uma coisa que só atrapalha. Antes eu havia definido que eu estudaria 1 hora de inglês todos os dias. Tem dia que eu só consigo estudar 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos. A partir do momento em que eu aceitei, em que em dias de maior cansaço, de maior desânimo, eu só precisava fazer um mínimo para não perder o hábito, parece que um peso saiu das minhas costas e eu sinto mais facilidade para estudar, e não apenas para estudar, para outras coisas também. Que eu tenho aplicado a mesma lógica em outras coisas. Por exemplo, treino. Antes, eu havia definido que eu iria na academia 4 vezes por semana. A partir do momento que eu vi que eu não estava conseguindo, eu desanimei, fiquei algumas semanas sem ir. Agora eu aceitei que, se eu for 2 vezes, já é uma vitória. Então, novamente um peso saiu das minhas costas. Mas voltando ao inglês. Um ponto que tem me causado certa dificuldade são as vogais e é. Não sei se eu estou reproduzindo esses sons corretamente. Na verdade, eu mesmo mal consigo ouvir a diferença entre eles ainda. Mas eu estudei um pouco sobre as posições da língua, da boca e da mandíbula na produção desses sons. Inclusive eu fiz aqui algumas notas. Esses dois sons, o como em bat e o como em half, são produzidos da seguinte forma. Estou com um caderno aqui. No nós devemos abrir a boca tanto quanto possível, abrir levemente os lábios e tensioná-los. Essa é uma diferença, porque no os lábios estão bem tensos e no eles estão relaxados. Além disso, nós tensionamos a língua e a deixamos bem plana na boca, com a ponta da língua tocando os dentes de baixo. Agora, no nós apenas abrimos parcialmente a boca, abrimos de leve os lábios e relaxamos. Então, a diferença seria essa. Mas na prática as coisas são um pouco diferentes. Nessas duas vogais, pelo que eu tenho pesquisado, existe bastante variação fonética, ou seja, esses sons variam bastante, às vezes de sotaque, dependendo do país, por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos, uma diferença bem óbvia, mas mesmo dentro dos Estados Unidos, em diferentes sotaques, eu observo que
alguns americanos pronunciam o E mais como um A. E é aí que tem palavras como bat, land. E eu tenho feito a escolha consciente de produzir o som de E mais como um A. Então eu estou dizendo, por exemplo, cat em vez de cat, bat em vez de bat. Porque eu acho que, como eu não consigo reproduzir bem esses sons, se eu produzir o E mais como um A, vai ser mais fácil para as pessoas que me ouvem me entenderem. Mas eu não sei se, com a exposição à língua inglesa, eu aos poucos vou começar a perceber melhor a diferença entre esses sons e a reproduzir melhor essa diferença. Por enquanto, eu não consigo. Se eu digo é e se eu digo é, a diferença para mim é quase nenhuma. Principalmente ouvindo um americano falar em velocidade normal, não consigo ouvir praticamente diferença nenhuma. Aliás, até consigo. Como eu falava no vídeo anterior, eu estou fazendo flashcards de pares mínimos, que são palavras quase idênticas que só se distinguem por um som. E existem muitas palavras que só se distinguem porque tem ali no meio um é, e enquanto em outra tem um é, por exemplo. Como eu falava, né, entre as palavras bat e bat. Aliás, falei errado. Bat e bat. Enfim, para você ver, é bem difícil. Não estou conseguindo produzir direito esses sons, nem ouvi-los. Mas parece que em algumas palavras esse som é mais fácil de perceber do que em outras. Eu noto, por exemplo, que quando é seguido de uma consoante, das consoantes M ou N, depois dele surge ali um pequeno som de A. Então, por exemplo, a palavra man, man, ou ban, ban, land, 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 sand, sand, sand. Veja que é bem difícil para mim ainda, não estou conseguindo reproduzir direito. Mas eu acho que a parte teórica, quanto à parte teórica, eu fiz o que eu podia. Eu estudei a posição da boca, a posição da língua, a posição da mandíbula. Essa parte mecânica, na teoria, eu entendo. E por isso eu não vou gastar mais tempo tentando entender essa questão. Quer dizer, nos últimos dias eu tenho passado bastante dos meus minutos diários de estudo assistindo vídeos sobre a diferença entre esses dois sons, o que atrasou um pouco os meus estudos, porque eu já imaginava estar bem mais avançado no estudo dos sons da língua inglesa, e eu estaria se não tivesse travado nesses sons, mas eu acho que a partir de agora eu não vou mais ficar assistindo vídeos específicos sobre isso e vou apenas deixar com que a exposição a esses sons melhore a minha compreensão. Semana passada eu tinha o objetivo de aprender 4 novos sons da língua inglesa e não estudei nenhum desses que eu planejava, justamente porque fiquei travado nessa questão do é e do é.
Então, nessa nova semana que se inicia, eu não vou dedicar tanta atenção a isso, vou simplesmente tentando perceber a diferença entre esses dois sons ali com os meus flashcards, ouvindo os minimal pairs. Eu acho que eu fiz talvez 20, 30 flashcards só de pares mínimos desses dois sons. Então, eu acho que eu só vou continuar me expondo a esses dois sons e ver se meus ouvidos se acostumam melhor com o tempo, em vez de tentar estudar esse assunto com mais profundidade, dedicar mais tempo a isso. E por enquanto é isso, essa é apenas uma pequena atualização de um ponto que tem me causado dificuldade no inglês. Se você tem alguma dica quanto a isso, algum vídeo para me recomendar, deixa aí nos comentários. E vou continuar estudando inglês e documentando esse processo. Valeu!